Existe algo muito poderoso que poucas mulheres fazem que as diferencia das demais. Algo que faz com que elas sejam percebidas com mais confiança, mais credibilidade, mais presença e mais valor. E o mais interessante é que isso não tem relação com dinheiro, status ou beleza. Elas apenas aprenderam a utilizar a elegância de forma intencional. Porque elegância não muda apenas a forma como você se veste, ela muda a forma como você se sente, a forma como você se posiciona, a forma como você é percebida e até mesmo as oportunidades que chegam até você. E antes de você dizer uma única palavra, a sua imagem já está comunicando uma mensagem. E talvez seja por isso que algumas mulheres parecem transmitir tanta segurança, tanta feminilidade e tanta sofisticação. Não porque elas usam as roupas mais caras e nem porque seguem todas as tendências, e muito menos porque elas nasceram elegantes. Elas simplesmente aprenderam os princípios que a maioria das mulheres nunca tiveram a oportunidade de aprender. E muitas pessoas acreditam que elegância é um privilégio para poucas mulheres. Mulheres que cresceram em ambientes sofisticados, que aprenderam desde muito cedo sobre moda, comportamento e etiqueta. Mas eu sou a prova de que isso não é verdade. A minha mãe é costureira e foi costurando roupinhas para as minhas Barbies ainda quando criança que nasceu a minha paixão pela moda. E mais tarde eu me formei em moda, me especializei na área e há mais de 17 anos eu dedico a minha vida ao estudo da moda, da imagem, da elegância e do comportamento feminino. Mas foi justamente depois de todos esses anos, nesse universo ajudando centenas de mulheres, que eu descobri algo que mudou completamente a minha visão. A elegância, ela não é um dom, a elegância é uma construção. E mais do que isso, ela está disponível para qualquer mulher. Talvez você acredite que a elegância seja apenas uma questão de roupas. Ou talvez você imagine que para você ser elegante, seja necessário você usar apenas alfaiataria, peças clássicas ou seguir uma lista interminável de regras. Mas essa não é a elegância que eu acredito, porque elegância não é apenas estilo. Elegância é uma linguagem silenciosa, é a forma como você escolhe se apresentar ao mundo. A verdadeira elegância, ela não anula a sua personalidade, ela revela quem você é. Por isso, eu costumo dizer que a elegância, ela não transforma você em outra mulher, ela revela a melhor versão daquela mulher que sempre esteve aí. E quando isso acontece, os reflexos vão muito além do guarda-roupa. Você passa a se sentir mais segura, mais confiante, mais confortável na sua própria pele. Você começa a se enxergar com mais admiração. E quando você muda a forma como você se vê, o mundo percebe isso. E também muda a forma como te percebe. A sua imagem influencia oportunidades, influencia relacionamentos, influencia a maneira como as pessoas escutam você, influencia a percepção de autoridade que existe sobre o seu trabalho, independentemente da sua profissão. Porque elegância, ela não deve ser algo superficial, ela deve ser estratégia, ela deve aumentar a sua percepção de valor, fortalecer a sua presença e elevar a sua autoestima, abrir portas. E talvez o mais importante, ela faz com que você se sinta à altura dos lugares que você deseja ocupar. Não para impressionar as pessoas, mas para caminhar por esses ambientes com naturalidade, com segurança e autenticidade. E foi por isso que eu criei o Belíssima. Não para ensinar regras, não para transformar você em uma cópia de alguém, mas para mostrar que é possível construir uma imagem elegante, refinada, autêntica, respeitando a sua personalidade, seu estilo de vida e a sua essência. Ao longo dessas páginas eu vou compartilhar os princípios que transformaram a minha vida e a vida de centenas de mulheres que descobriram que elegância não é sobre parecer rica, não é sobre tendências, não é sobre ter um guarda-roupa perfeito, é sobre você aprender a comunicar o seu valor. Você vai compreender os fundamentos da imagem elegante, os detalhes que fazem diferença, os elementos que transmitem refinamento, confiança, feminilidade, além de aprender como construir uma imagem mais coerente com a mulher que você deseja se transformar. Agora imagina abrir o seu guarda-roupa e saber exatamente o que vestir. Imagina sentir confiança ao sair de casa. Imagine olhar para o espelho e reconhecer uma mulher que transmite exatamente aquilo que existe dentro dela. E essa transformação, ela está muito mais próxima do que você imagina. E ela começa com conhecimento. Então, se você é essa mulher que deseja se tornar a versão mais elegante, segura e refinada de si mesma, eu quero caminhar ao seu lado nessa jornada. Clique aqui no botão abaixo
e venha comigo. Eu tenho certeza de que quando você terminar a última página, você vai olhar para trás e nunca mais vai ver elegância da mesma forma. Nos vemos do outro lado.